Então vamos lá, capítulo 18. A palestra e a feira do livro espírita. Alegrei-me imensamente quando fomos ao centro espírita em que meu pai trabalha. Rever os amigos fez bem ao meu coração. A reunião começou, e grande era o número tanto de encarnados como desencarnados que estavam atentos à palestra da noite para ouvir meu pai. Como sempre faz, fala claro e com voz agradável. Se queremos nos aproximar de Deus, temos que investigar para conhecermos um pouco da maneira de ser. As atividades humanas têm no desejo de aquisição o elemento que as sustenta. Em consequência disso, somos todos egoístas, chegando a atingir os planos mentais ou psíquicos. Nossos irmãos inconscientes ou semiconscientes, quando buscam a preservação do indivíduo, não ultrapassam o necessário para a sua sobrevivência e realização de suas funções. Nessas ditas manifestações, podemos ver Deus Criador agir sem interferência na liberdade do indivíduo, coisa que não acontece no âmbito do ser humano. Ora, se quero me relacionar bem com o indivíduo, tenho que conhecê-lo, gostar das mesmas coisas que ele, amar aquilo que é seu e, se possível, pensar como ele. Porque as flores são belas e perfumadas? Interrogação interessante que nos levam a meditar, e meditando chegamos à intuição. Para a personalidade, tudo tem um motivo, todo caminho ou toda ação, como princípio, um fim. Olha o cachorro da vizinha, né? Até isso tem na live. Misericórdia. Já me perdi. Ó, perdi mesmo. Para a personalidade, tudo tem um motivo. Todo caminho ou toda ação tem como princípio um fim. Não concebemos agir sem um fim pessoal. Vivemos presos à atividade da mente, arquivo do passado coletivo e particular. Por isso, não percebemos que a ação cósmica não tem necessidade de chegar a lugar, ganho ou fim nenhum. Muitos dirão que as flores são belas e perfumadas, porque Deus quis embelezar e perfumar o ambiente e a vida dos homens. Que pretensão! A beleza, a pureza e o perfume da inocente flor, enfeitam a existência também do revoltado, do gozador, do egoísta, do desumano que é capaz de se opor ao Criador, que o sustenta em todas as suas necessidades. Ademais, para o Pai, que realmente ama, aspectos externos não alteram a sua maneira de amar. Ele ama todas as suas manifestações porque elas fazem parte dele. Na verdade, é ele mesmo, pois fora dele nada existe. Não foi por causa do homem que Deus criou as flores. Para elas, por que motivo existe? Então, tanto perfume e beleza? Nenhum. São os que são pela sua própria natureza interior. Não importam que a vejam ou não, que estejam num jardim entre os homens ou não. Entre os homens ou na mata onde ninguém as veja. Não importa onde nasce, serão sempre a manifestação de agradáveis belezas. Então são como pessoas, né, gente? As flores, quando o pai da Patrícia está aqui nessa palestra dele dizendo sobre as flores, muitas das vezes, né, existem pessoas que estão ali no cantinho delas, trabalhando tão bonitinho, né, e com uma conduta constante, abrindo caminho ali aonde ela está passando, né, não se importando com o que está do lado de fora, em ter ou não ganhos, mas importando com a sua conduta, importando em deixar melhor o caminho por onde passa, né? Isso é bonito de se ver e que pena, né? Que na Terra tem sido cada vez, né? A gente tem visto isso muito menos, né? Tá muito pequeno
As pessoas estão numa correria, né? Naquilo que eu falei aqui semana passada, as pessoas esquecem que nós estamos na carne e que a nossa passagem aqui é temporária, né? Lógico, nós precisamos vivenciar as coisas terrenas, vir cumprir aquilo que nós precisamos cumprir, mas sem ficar focados demais em permanecer. Quantas pessoas estão aí a um fio do desencarne, né? E ainda estão em sofrimento porque estão apegadas às coisas terrenas. Não quero ir embora e não quero deixar a minha máquina de lavar. Eu não quero ir embora e não quero deixar o meu guarda-roupa. Eu não quero ir embora e deixar a minha conta bancária. E nós todos vamos embora e não vamos precisar da nossa conta bancária, não vamos precisar da nossa geladeira, da nossa máquina de lavar, tampouco do nosso guarda-roupa, né? A gente precisa usar tudo que temos de maneira saudável, né? Lógico, é proibido possuir as coisas? Não, né? Nós viemos aqui, nós trabalhamos, estuda, passa muito perrengue, né? É normal a gente querer um determinado conforto. O que a gente não pode é se tornar escravo daquele nosso conforto. Nós precisamos ser sabedores que um dia nós todos vamos embora. Nós viemos sem nada e vamos voltar só com uma muda de roupa, como diz a minha vizinha, né? A gente vai só com a roupa do corpo para tampar a vergonha, né? Muito engraçadinho. Mas é isso mesmo, né? Nós precisamos olhar para a nossa conduta. O que eu tenho feito onde eu estou passando? O que eu estou fazendo para me melhorar como ser? Né? O que eu estou deixando de melhor, né, para a Terra? São essas coisas que nós precisamos pensar. E quando for chegada a hora, quando for chegado ao momento, eu estou pronto para seguir, né? Porque eu sei que todos aqueles que estão ficando e que eu amo também vão me reencontrar, porque a passagem é muito rápida, né? E quando a gente está passando é difícil, né? É igual criança quando tá pequena, né? Os pais que estão ali na lida cuidando, às vezes é exaustivo, né? Mas aí chega o de fora e fala, nossa, como passou depressa, né? Seu neném já vai fazer 1 ano, 2, nossa, seu menino já tá um rapaz, né? E aí a gente para e pensa assim, nossa, como passou rápido, né? Parece que foi ontem. E nós já estamos com os filhos aí todos crescidos, né? Porque passa muito rápido mesmo. Da mesma forma devem ser os homens, só que com uma diferença. O que a flor é por inocência, deve ser o homem por sapiência. Tem o homem a liberdade para ser a mais bela manifestação do eterno. Muitos são contras, e é o que com a maioria acontece. Outros, livres e conscientes da divindade, se integram a ele, passando a refletir o eterno, saturando a terra de luz, beleza, perfume e, acima de tudo, do amor incondicional que tudo envolve no seu carinho protetor. E as violetas? Teriam elas inveja das rosas ou desejariam um dia vir a ser rosas? Não. As violetas estão felizes em ser o que são, felizes por serem manifestações do Criador, sem pretender nenhuma justiça por parte daquele que tudo é, pois tudo o que elas são, a ele pertence, e delas mesmo nada possui. O homem bom deve ser bom, porque esta é a sua natureza, e não para receber prêmios e louvores. Não importa se os outros verão ou não a sua bondade. Deve ser como as flores que não escolhem lugar, não pedem reconhecimento para ser o que de fato são. Devemos imitar as flores, cuja alegria e felicidade está na atitude permanente de refletir o belo, o perfumado, o imponderável. O nosso paraíso não está no além nem no aquém, está dentro de nós mesmos. Que bonita palestra! Exclamou Ivo. Deve se orgulhar de seu pai, Patrícia, disse sorrindo James. Somente sorri. Sim, sentia-me feliz e encabulada com os elogios dos companheiros à bonita palestra de meu pai.
No final, uma chuva fina de fluidos salutares encheu o ambiente, saturando-nos de energia. Chorei de emoção. Amo meus pais e vê-los estudando, trabalhando no bem, alegra-me muito. Saber que estão em comunhão com o Pai é felicidade para mim. A reunião acabou com grande proveito. Ficamos ali, por momentos, a conversar. Maurício me abraçou carinhosamente. E então, como vai minha menina? Encantada com o curso, respondi. Voltamos à colônia, onde passamos algumas horas livres. Aproveitei para escrever o que ouvi, o que aprendi no curso e para ler um pouquinho. Na manhã seguinte, fomos visitar diversas bancas do livro espírita e livrarias espíritas. Que gostoso! Estar entre livros bons é sempre prazeroso. As bancas e livrarias espíritas são guardadas 24 horas por dia, explicou Raimundo. Quando o livro espírita começou a sobressair, a educar e a ensinar, as trevas começaram a atacar. Assim tivemos que nos defender. O trabalhador ou trabalhadores não só exercem a função de vigia, mas orientam pela intuição vendedores e compradores, limpam o ambiente. Se receber um ataque de uma falange, gente, é um grupo, tá? Um grupo de espíritos aí, nesse caso aqui, trabalhadores da negatividade, da maldade, da má fé. Se receber um ataque de uma falange, de um grupo grande, o que o trabalhador faz? Indagou Laura. Quase sempre, respondeu Raimundo, esses ataques são previstos e equipes que trabalham em centros espíritas vêm para cá. Se não foi possível saber antes, ao ser cercado, o trabalhador aciona um alarme e em segundos recebe ajuda. Eles são os anjos dos livros, disse Zé bem-humorado. Dali fomos visitar uma feira do livro espírita. Se encarnados trabalham para organizá-las, o trabalho dos desencarnados não é pouco. Um orientador desencarnado veio nos receber gentilmente. Fiquem à vontade. Como é o trabalho de vocês? Indagou Luiz. O orientador nos esclareceu bondosamente. É um espírito de uma simpatia sem limite, conhecido entre os encarnados e os desencarnados. Gosta muito da boa literatura. Infelizmente, não nos é possível dizer seu nome, porque, como ele disse, seu trabalho é temporário. Logo o deixará para fazer outro. É muito comum, gente, a gente encontrar espíritos também que começam um determinado trabalho. Então, quando se esgota ali todas as suas possibilidades de ajuda, eles migram, né, para um outro trabalho. Então, eu já disse isso aqui e vou repetir. Toda vez que existe uma coisa boa, uma obra boa ou alguma coisa a ser feita ou edificada na Terra, isso não é só dentro da doutrina espírita não, tá? É mais latente aqui porque a gente acredita e tem um entendimento maior acerca disso. Mas, por exemplo, vá se abrir uma igreja católica em um determinado ponto. Aquela igreja, aquilo ali, vai ser edificado e estabelecido em nome de Deus. Então, se existe trabalhadores encarnados, né, existe um número muito maior de desencarnados trabalhando para que aquilo aconteça. Igual a nossa casa espírita, né? Embora, né, já passou aí de um ano de prazo que o Roberto deu e continua, né, prolongando, embora nós estamos aqui, existe um grupo pequeno, né, trabalhando para que ela aconteça, para que ela saia do papel, para que se edifique, né? Esses nossos tijolinhos aí, que eu falo pequeno em relação ao tamanho do grupo, né? Então, se existe essas pessoas que estão trabalhando para que isso aconteça, o número de desencarnados é muito maior também trabalhando para que isso possa acontecer. Tá? Então, tudo que é o bom, tudo que é feito ali para poder edificar moralmente o ser humano, porque nós viemos para isso, né? Para o nosso crescimento moral, existe ali uma espiritualidade muito grande também, trabalhando para que aquilo possa de fato acontecer. Estamos contentes com o que fazemos. Somos um grupo de 50 espíritos. Coordenamos as feiras por todo o Brasil.
Quando começa a organização de uma feira, temos um grupo menor que vai até os encarnados para ajudá-los a formar as bases e protegê-los. Quando começa a montar a barraca, ficamos ajudando. Como os encarnados fazem rodízio, agimos assim também. Qual é a função de você junto à feira? Perguntou Glória. Primeiramente, guardar, proteger de ataques de irmãos que se incomodam com a luz que sempre nos traz o ensino cristão. Aqui estamos para orientar, dar paz, purificar o ambiente, ajudar os desencarnados, que vêm acompanhando os encarnados e aqueles que vêm em busca de auxílio. Se 2 ou mais feiras acontecem na mesma época, que fazem? Indagou Luísa. A equipe de 50 é grande, e assim somos para poder nos repartir. Mas se houver necessidade, a colônia Casa do Escritor, cujos habitantes trabalham em prol da literatura, nos enviam mais ajudantes. As feiras estão crescendo e esperamos que no futuro todas as cidades as tenham. E em época que não há feira nenhuma, indagou Zé, não ficamos à toa, estamos sempre ajudando pessoas que de alguma forma lidam com jornais espíritas e suas editoras e incentivando pessoas a ler. Trabalho bonito, exclamei. Todos os trabalhadores que estão aqui fazem parte da equipe? Rosália perguntou. Não, temos a equipe da cidade que nos ajuda, que vem se unir a nós numa tarefa coletiva e agradável. Em cada cidade em que acontece a Feira do Livro Espírita, os trabalhadores do local se organizam para um trabalho extra de ajuda aos encarnados. Também fazem plantão? Indagou Hilda. Sim, para que todos participam e também porque muitos entre nós têm outros trabalhos junto à literatura espírita. Olhamos livros encantados. Os encarnados que desejarem dispõem de lindas obras que orientam, consolam e esclarecem, falou Dona Isaura. Ô, gente, é muito comum, né? A gente ouvir assim, né? O governo tem medo daquele que pensa, daquele que raciocina, né? E trazendo essa comparação para cá, ela é verdadeira. É muito comum sofrer ataques àqueles que estão dispostos a abrir a mente. Porque quanto mais sua mente é aberta, mais entendimento você tem, mais visão de estrada você tem, mais difícil é de você ser enganado. E isso, para quem está lá na zona cavernosa, né, trabalhando com feitiçaria, com macumbaria, com atos negativos e perversos, é ruim, né? Ou seja, são menos pessoas aderindo a eles. Que nós possamos raciocinar sempre. Que nós possamos cada vez mais termos mais convicções do que isso está correto, isso não condiz com a realidade. Vou exercer a minha fé, porém raciocinando, para que eu não caia aonde eu não preciso cair. Né? Então vamos pensar, vamos estudar. É somente o entendimento e o equilíbrio que irá nos edificar diante aí da eternidade. Ficamos horas observando. Ora os trabalhadores intuíam os vendedores, ora auxiliavam os compradores e os visitantes. Muitos desencarnados lá iam, ora acompanhando o encarnado, ora curiosos. Como o plantonista encarnado se dirige ao visitante, o trabalhador se dirige educadamente ao desencarnado. E um diálogo acontece. Quase sempre o desencarnado é levado para um socorro e para um dos centros espíritas da cidade para orientação. Vista de longe, a feira é um ponto luminoso, para onde os sofredores vão em busca de auxílio. Já tivemos uma forma estranha de ataque, disse-nos um trabalhador. Os moradores do umbral reuniram um grande grupo de espíritos que por lá vagavam, sofria, e os trouxeram até nós, esperando que bagunçassem o local.
Mas ao ver a luz que emite a feira, caíram de joelhos a clamar socorro. O orientador lhes dirigiu a palavra, explicando-lhes sua situação de desencarnados e carentes de ajuda, orou com eles. Foram todos socorridos sem problemas. Desde então, não fizeram mais esse tipo de afronta. Ah, que bom, né? Que bom que não fizeram, ou bom, como se diz. Vimos um grupo pequeno de irmãos do umbral observando a feira de longe. Que farão se eles se aproximarem? Indagou Cida ao orientador. Vamos conversar com eles. Sempre recebemos bem qualquer visitante. Se nos atacarem, os lanças-raios funcionarão. Se o ataque é em maior número, imediatamente os trabalhadores do bem da cidade vêm em nosso auxílio. E a barraca é cercada por milhares de auxiliares. Muito interessante, disse Marcela. Há muitos ataques? Nas primeiras feiras houve mais. Agora quase não tem havido. Estão preferindo desanimar os organizadores encarnados. Mas o espírita é teimoso. E quando se trata de fazer o bem, de realizar a feira, muitos resistem firmes com nosso incentivo. Se encarnados gostam da feira, os desencarnados que trabalham gostam mais. Ali reinam a alegria e o carinho. Quantos auxílios e ajudas são prestados numa feira? E o mais importante, quantos livros bons circulando e ensinando. Voltamos entusiasmados. A aula de conclusão foi só de conversas. Todos nós adoramos visitar os centros espíritas, as livrarias, as bancas e principalmente a Feira do Livro. E assim nós encerramos então o capítulo 18.